Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para o primeiro painel da retrospectiva jurídica de 2020, as principais mudanças legislativas e jurisprudenciais. O nosso painel de hoje será de direito civil, onde a gente vai contar com a presença do professor Marcos Bernardes e do professor Pablo Stouser. Inicialmente, quero aproveitar para me apresentar. Eu sou Alexandre Zamprono, diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia do Estado do Espírito Santo. E quero aqui cumprimentar e fazer um agradecimento especial ao nosso presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, ao nosso secretário-geral, Ari Neto, que abriu os trabalhos hoje, em especial ao nosso presidente da Escola Nacional, Rony Preus Duarte. Aproveito também para cumprimentar o presidente da minha seccional aqui, José Carlos Risque Filho. Esse painel vai ter a duração de 1 hora e cada palestrante vai falar por aproximadamente 25 minutos. Hoje me deixaram com a difícil tarefa de avisar os nossos palestrantes 5 minutos antes de terminar o tempo deles, né? E que peço que generosamente me perdoem, porque interromper hoje qualquer fala do nosso professor Marcos Bernardes e do professor Pablo será de uma gravidade enorme. Vamos dar início imediatamente ao nosso painel e vou passar a palavra ao nosso professor Marcos Bernardes. Professor Marcos, doutor em Direito Civil pela USP, professor emérito da Universidade Federal de Alagoas, professor da Universidade de Pernambuco, foi ministro do Conselho Nacional de Justiça nos anos de 2005 a 2009. Esse é o currículo resumido do professor Marcos, a qual eu tenho a honra de passar a palavra. Muito obrigado, professor Marcos, por ter aceitado o nosso convite. Doutor Zamproni, eu queria primeiro fazer uma retificação. Eu não fui ministro do CNJ. Anotaram uma coisa que eu nunca fui. Eu fui conselheiro federal, eu fui presidente da Ordem, eu tive sempre muito ligado à Ordem dos Advogados do Brasil. É a minha casa, mas, infelizmente, eu nunca tive essa honra de ser ministro. Queria me corrigir isso, para depois não dizer que eu estou vendendo um peixe que não é meu, né? Então, hoje em dia, essa politicamente correto está muito complicado, né? Basta dizer alguma coisa que não seja conveniente que o pau come. E eu tenho as minhas coisas. Eu queria cumprimentar a todos, a você, ao Pablo e a todos os que estão presentes a esse evento, pedindo licença para fazer uma saudação especial a um ex-presidente da Ordem Nacional, Marcelo Lavené Machado, que foi o homem que deflagrou o impeachment, por exemplo, do Collor, teve uma atuação muito, muito forte na Ordem, e o Marcelo, há coisa de quase 1 ano, ele foi atingido pela Covid e ainda hoje está hospitalizado em situação muito, muito precária. Então, eu queria registrar aqui o meu apreço a ele e a todos, e que o Marcelo tenha, na verdade, um resultado bom. Eu queria cumprimentar a todos na pessoa dele. Bem, então a nossa conversa é sobre um retrospecto do ano de 2020, naquilo que se refere à legislação e à jurisprudência. A legislação, na verdade, essa pandemia trouxe uma situação extremamente difícil para todo mundo, né? Coisa que ninguém esperava, coisa que ninguém sabia o que acontecia. Já tinha mais de um século que nós não tínhamos
uma epidemia e uma pandemia nesse nível. Então, era uma coisa que ninguém esperava, mas que era uma coisa previsível, porque sempre as epidemias acontecem de tempos em tempos. Mas, na verdade, nos pegou de surpresa. Nos pegou de surpresa e nós tivemos que lidar com uma série de providências que dificultaram a vida de todos, né? Essa iniciativa da Ordem é muito interessante porque nos permite discutir aquilo que aconteceu e nessa área jurídica, especialmente no direito civil, especificamente no direito civil, o que dá uma importância muito grande a esse evento. E tanto assim que, segundo estou informado, nós temos muita gente assistindo a essa nossa apresentação. Veja, na verdade, nós tivemos, por causa disso, nós tivemos uma produção muito grande de cientistas jurídicos, de juristas, de professores, que eu gostaria de não citar nomes para evitar suscetibilidades, mas os juristas de peso se dedicaram a explicar e a verificar e a dar soluções aos problemas que nasceram dessa pandemia. Nós, na verdade, a legislação que foi adotada foi uma legislação muito escassa e também muito tímida. Nós temos praticamente 2 leis que trataram disso, praticamente, objetivamente. A Lei 14.010, de junho, que traçou normas de direito civil e também de direito administrativo, e a 14.030, que tratou das Assembleias Gerais, dessas entidades que são entidades civis, sociedades, empresas e sociedades civis propriamente ditas. Na verdade, a timidez dessas normas veio porque elas não tiveram o alcance que poderiam ter. Mas é uma coisa verdadeira, que a gente não pode negar, o Código Civil já continha, e ainda hoje contém, normas que, bem interpretadas e bem aplicadas, elas seriam digamos assim, um instrumento para atender a todas essas vicissitudes que se criaram durante essa epidemia. Na verdade, os juristas não estavam prontos para dar esse tratamento que necessitava a população, né? Veja, para mim, na minha visão, o grande problema que se criou nisso aí tudo foi de uma medida que era absolutamente necessária, uma medida que, a meu ver, é constitucional, porque ela atende ao direito, à obrigação do Estado de prestar saúde à população e o direito do cidadão a ter a sua saúde preservada. E nisso aí, esse lockout que foi decretado em função disso aí, me parece que, embora economicamente tenha reflexos muito graves, e esses são os piores, porque abalou quase uma estrutura toda, o país quase todo sofreu as consequências dele, o lockout trouxe um problema mais sério de todos, a meu ver, que foi a possibilidade de inadimplemento das obrigações, especialmente das empresas e daqueles que foram por ele afetados.
O fechamento, eu não gosto muito dessa palavra local, porque eu não gosto muito de anglicanismos, né? Mas é o jeito, porque se não se disser isso, não se sabe o que é. Mas o lockout, a decretação do lockout, fez com que se fechassem todas as empresas nacionais. Umas muito poucas industriais se mantiveram funcionando, mas o grosso fechou. Ora, a empresa, a atividade empresarial, a atividade econômica, ela sendo negocial, tem que ser uma coisa ativa, permanentemente ativa. Ela não suporta demoras, não suporta que seja protelada a sua atuação. Mesmo porque basta lembrar que a palavra negócio vem de nec ocium. Então, a empresa negocial não tem como parar. E, nesse caso, muitas não, quase todas, tiveram que parar. Consequência, o empresário ficou sem maneira de negociar, de manter seu negócio em funcionamento. Resultado, ficou aqueles que já estavam capitalizados, aqueles que eram poderosos, que tinham meios para isso, se conseguiram se sustentar. Mas o outro empresário, o pequeno empresário, esse não teve como. Teve que fechar suas portas. Isso aí acarretou o quê? Uma série de problemas, como de resoluções de contratos, de inadimplemento de obrigações e assim por diante. Há, na verdade, no Código Civil, instrumentos que permitem que se veja por um ângulo diferente do normal, do comum, essa situação do inadimplemento. Porque, na verdade, o inadimplemento é um fato ou um ato ilícito, um ato-fato ilícito, relativo. Relativo por quê? Porque ele se dá, é um ilícito que ocorre numa relação de direito relativo, uma relação entre credor e devedor, conhecidos. Aí não entra o caráter absoluto de certos atos jurídicos que acarretam o ilícito absoluto. O ilícito absoluto é aquele, isso está na teoria do fato jurídico, do ponto de Miranda, que nem sempre ela é acompanhada, muita gente não aceita essa qualificação do inadimplemento como um ilícito relativo, porque para ele não existiria ilícito relativo, só existiria aquele que está definido no Código Civil como o que causa dano e o ato volitivo que causa dano e assim por diante. Então, o ato ilícito, nessa teoria do ponto de Miranda, que é a teoria do fato jurídico, como eu denominei, o inadimplemento se classifica como um ato ilícito relativo. E, como todo ato ilícito, ele, seja relativo ou seja absoluto, no direito brasileiro, ele tem excludências de ilicitude. O que quer dizer isso? É que há fatos previstos pelas próprias normas que eliminam, excluem a ilicitude de um fato que é normalmente ilícito. Então, não existe, na minha visão, não existe no direito brasileiro a responsabilidade civil objetiva, porque não há nenhum fato jurídico ilícito que não tenha uma exclusão. Quando eu disse isso a primeira vez, me objetaram, disseram assim, aí o dano está atômico. Então, o cara responde de qualquer jeito. Não. Está lá no artigo 9º da lei, que diz que se
a vítima for responsável por se expor ao dano atômico, não há responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Então, nem nesse caso existe, na verdade, uma ilicitude, uma responsabilidade civil objetiva em sentido próprio. Pode-se querer em sentido amplo, mas em sentido próprio, restrito, isso não existe. Então, essas excludências, elas eliminam a ilicitude. No caso do inadimplemento, para mim, ele é um ato ilícito relativo. Por quê? Porque ele é uma contrariedade a direito. Ele contraria direito e só existe se for imputável àquela pessoa que deixou de cumprir. Então, as duas características da ilicitude, que são a imputabilidade e como é? Imputabilidade e agora me fugiu um pouquinho da cabeça. Mas o dano e a imputabilidade. E a contrariedade a direito. Então, na verdade, quando você inadimple uma obrigação, você está contrariando o direito. E, no caso do inadimplemento, o Código Civil é taxativo, que não há inadimplemento se não há imputação, não é imputável àquele que o praticou. Então, na verdade, isso está no artigo 396, que diz: não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, não há a ilicitude no caso. Bom, então a primeira coisa é saber: esse pessoal que teve suas lojas fechadas, seus estabelecimentos fechados, houve, na verdade, praticaram o ato ilícito do inadimplemento? A minha resposta inicial é não. Não, porque houve a excludência. Excludência de quê? Porque a sanção, a mora, a sanção é a sanção para o inadimplemento. É uma sanção civil que atinge aquele que praticou o inadimplemento. Ora, se não há inadimplemento, não há a sanção. E há mais. Veja, a mora, ela é uma sanção, mas ela se exclui se existe o prejuízo que ela pode causar, é excluído se decorre de caso fortuito ou de força maior. Caso fortuito e força maior é outra coisa que na doutrina há umas certas divergências, fala-se, por exemplo, que o elemento básico da mora é a imprevisão. Você não podia prever aquele fato, então é o caso fortuito e força maior se caracterizam pela imprevisão. Na minha visão, no meu entender, não é isso só. Porque me parece o que caracteriza o caso fortuito e a força maior é a inevitabilidade do evento, do fato. Se você não pode evitar os efeitos daquele fato, então não haveria isso. Aliás, o Código Civil, ele fala nisso, mas, em geral, quando se lê o Código Civil, o artigo 393, as pessoas passam por cima dessa palavrinha que está lá, que não era possível evitar ou impedir. Quer dizer, se o caso fortuito ou de força maior, ele se caracteriza pelo fato imprevisível que era impossível evitar ou impedir.
A evitabilidade, me parece que aí é o que caracteriza, na verdade, o caso fortuito e a força maior. Vejam bem, nessa toada, nesse caminho, a gente vê o seguinte: é imprevisível uma epidemia, uma pandemia desse tipo. Ela não é imprevisível porque ela sempre acontece. Na humanidade, nós temos epidemias sempre. Então, é possível que se espere sempre possa acontecer uma pandemia. Se é essa ou aquela pandemia, isso é o de menos. Não interessa. Mas é comum haver epidemia. Então, essa imprevisibilidade, por você não prever naquela situação específica, essa imprevisibilidade é mais temerária, vamos dizer assim. Não tanto temerária, porque ninguém tem o controle disso. Agora, é possível evitar? Não. A evitabilidade não existe, porque se vem uma epidemia desse tipo, você não tem como evitar a epidemia. Então, na verdade, essa Covid, ela caracteriza caso fortuito e força maior. Primeiro. Segundo, o lockdown. Há uma figura que no direito civil hoje muito pouco se fala nela, pouco. Há uma figura aí no direito brasileiro que está no direito do trabalho, que é o fato do príncipe. É uma coisa que raramente você ouve falar nisso. O que é fato do príncipe? É o fato da autoridade que impõe uma determinada restrição. Uma restrição que seria, embora previsível, ela é inevitável, porque se trata de quê? De ato de autoridade. Ato de autoridade praticado dentro da sua competência é ato válido e que vincula todo mundo. Então, no nosso caso, quando o governo estabeleceu o lockdown, ele praticou um ato do príncipe. E ato do príncipe é tipicamente um caso de força maior, fortuito, porque não se esperava por isso. Eu gostaria de mostrar a vocês o seguinte, que essa questão da imprevisibilidade é muito relativa, relativíssima, porque uma coisa que comumente não acontece e ninguém espera que aquilo aconteça, um belo dia pode acontecer. E aí você diz, isso não é imprevisto? Olha, nós tivemos aqui no estado de Alagoas uma situação, que eu vou dar um exemplo, bem específico. Existe um rio chamado Rio Ipanema, que corta o agreste e o sertão alagoano. Vem de Pernambuco. Esse rio é naturalmente praticamente seco o ano todo. Verão, chove muito pouco na região, então aquele rio é pouco. Às vezes você acaba até cacimba no rio para pegar água. Enchente nele, quase nenhuma, a vida inteira. Mas é um rio. E por ser um rio, ele pode ter uma enchente. Não pode? Não está livre de acontecer isso. E o ano passado aconteceu isso. Uma chuva muito grande no interior de Pernambuco, encheu uma barragem, essa barragem rompeu-se e veio um volume d'água enorme que invadiu a cidade de Santana do Ipanema e a parte baixa da cidade foi toda atingida. Era imprevisível? Não, porque era na beira do rio. Quem bota uma casa na beira do rio está sujeito às enchentes. Não pode dizer que não.
Mas era evitável? Também não. Ninguém podia evitar. Houve aí um caso fortuito de força maior? Claro que houve. Tipicamente, mas não pela imprevisibilidade, mas pela inevitabilidade do fato. É o caso do lockdown. Era previsível, mesmo quando começou a epidemia e outras epidemias que nós tivemos mais fracas, que não chegaram a esse nível. Existiam? Existiam. Elas causaram... Era possível haver novas? Era possível. Mas era evitável? Não. Você podia impedir as suas consequências? Também não. Então, o ato do governo é um fato do príncipe. Aí você me diz assim, mas o fato do príncipe não acarreta responsabilidade do governo pelos danos que esse fato do príncipe causa? Neste caso, eu tenho impressão, tenho certeza que não. Já vi sua mão muito bonita. E então, que era que eu estava dizendo, meu Deus do céu? Vamos lá, vamos em frente. O único caso que nós temos no direito brasileiro é no direito do trabalho, em que o príncipe rompe o contrato por conta dele e resolve assumir. Por exemplo, ele tem um contrato de prestação de serviço. Então, ele rompe aquele contrato e passa a assumir. Isso é um fato do príncipe. E aí ele responde perante o empresário sobre os danos. Mas, neste caso, o príncipe agiu como? No cumprimento de uma obrigação dele. Ele não fez isso espontânea sua, nem por ato de poder, de potestas. Não foi isso. Ele agiu porque ele é obrigado a dar saúde ao povo. E isso é um direito do povo. Então, veja bem, nesse caso, não há porquê se sustentar que o governo teria a responsabilidade de indenizar, né, essas empresas. E ele, na verdade, tomou algumas medidas para amenizar isso, concedendo crédito, abrindo prazos e coisas desse tipo. Então, na minha visão, o direito brasileiro já tinha todo o instrumental, inclusive a questão da onerosidade excessiva, tudo isso. Então, essas providências o governo tomou. O governo abriu crédito e fez uma opção de coisa aí que, como usaram, eu não sei bem. Mas, então, a minha visão é essa. O que nós tínhamos e temos no direito civil brasileiro, todo o instrumental para isso aí. Há outras questões que, por exemplo, de carnaval que foi suspenso, gente que alugou casa, esse negócio todo, o que seria o quê? Aí você teria a espécie de desaparecimento da base do contrato, que tudo isso o direito brasileiro já tratou. Então, foi um prazer muito grande, eu acho que já os meus 5 minutos já se foram, é um prazer muito grande estar aqui com os senhores e compartilhar com vocês essa minha ideia. Esse Dr. Paulo Stouser é, para mim, uma figura muito importante. Ele, primeiro, quem lê os livros dele sabe que ele é um jurista de primeira plana. Depois, um homem muito sério, tanto como jurista, quanto juiz. É uma figura respeitabilíssima e eu o respeito muito. Tive a honra
de fazer o prefácio da primeira edição do curso de Direito Civil dele e do Rodolfo Pamplona. Mas quero aqui dizer isso de público, que tenho por ele uma admiração muito grande, muito especial. E foi uma honra estar com ele aqui e com o doutor Alexandre. Muito prazer, doutor, de conhecê-lo. Muito obrigado. Agradecer aí o professor Marcos Bernardes, advogado, doutor, professor, e além que já era conhecido pelos seus conhecimentos jurídicos, né? E uma figura que destila simpatia nas suas palestras, nas suas manifestações. Eu confesso que me sinto um privilegiado de estar aqui hoje com o professor Marcos e o professor Pablo. Eu já vou de imediato, para a gente não perder a toada aí do que o professor Marcos já vinha falando, passar aqui para o nosso querido professor Pablo Stolzer, que é juiz na Bahia, é mestre na PUC de São Paulo, autor de diversas obras jurídicas e que toda a sua atuação aí como professor já dispensa que a gente relate aqui todo o seu vasto currículo. Professor Pablo, um prazer estar recebendo o senhor hoje aqui nessa retrospectiva jurídica e a palavra já está com o senhor. Doutor Alexandre, muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço à OAB a oportunidade. Assim, de coração, hoje agendei com todo carinho um convite da OAB para mim, tem total prioridade. Agradeço a direção da ESA, doutor Rony, um abraço, doutor Felipe Santa Cruz também, nosso cumprimento, doutora Vanessa, um abraço ao grande e querido amigo Rolfo Madaleno, doutor Alexandre, meus cumprimentos. E como o tempo, obviamente, compreensivelmente é bem curto, eu inicio aqui fazendo uma menção ao professor Marcos Bernardi de Mello. O professor Marcos Bernardi de Mello, que nos deu a honra de prefaciar a nossa primeira edição, ele escreveu que ser um civilista é algo muito difícil, em face da amplitude do conhecimento exigido em torno do direito civil, que regula a vida humana desde antes do nascimento até após a sua morte. Ele disse que falar sobre direito civil é complicado, é complexo, porque você abrange um conjunto de interrelacionamentos essenciais. E, de fato, professor Marcos Bernardi de Mello, o senhor, para mim, não é só um grande civilista, não. Além de um grande civilista, homem de bem, e eu costumo dizer que essa segunda virtude é que guia a primeira, tá? Então, não só eu falo aqui por muitos advogados e advogadas, seus alunos. Então, para mim, é uma honra imensa estar sempre aprendendo com o senhor, que tem 3 obras fundamentais no direito brasileiro em torno da teoria do fato e do negócio jurídico. Então, para mim, professor, honra imensa, e queria registrar que é a primeira vez que eu ouvi a referência à insuperável obra de Anton Menga, O Direito Civil e os Pobres, que eu fui atrás, comprei para ler, foi graças à sua preleção certa feita no evento. Então, fica aqui, professor Marcos, meu carinho sincero ao senhor, por tudo que o senhor representa, meu amigo querido. Viu? E eu queria dizer que a gente passa um momento muito complexo agora, de fato, o professor colocou muito bem, em torno de uma pandemia, e o primeiro desafio que se coloca, em verdade, essa minha preleção aqui, eu conversava, professor Marcos, com um juiz amigo meu, eu dizia, olha, eu vou levar para os advogados e advogadas, mais do que uma retrospectiva, uma reflexão em torno de algo que está me incomodando. Porque se você deita os olhos para o ano de 2020, você olha para a pandemia, e se você lança o olhar para o horizonte de 2021, você também olha para a pandemia. Então, é uma situação muito delicada e uma discussão muito importante, inicial, para todos nós, que o professor já colocou muito bem, já me ajudou muito. É o enquadramento categorial da pandemia da Covid-19. Porque é muito importante para você que me escuta agora, advogado, advogada, compreender que em muitas situações no foro de família, no foro cível, você pode ter de chegar a uma conclusão jurídica em torno da pandemia. Por isso que o enquadramento do que é a pandemia da Covid é algo, eu diria, uma premissa básica. E o professor Marcos colocou muito bem. A pandemia da Covid-19, isso é importante para a sua peça processual. Ela se enquadra na categoria de caso fortuito ou força maior. E a previsão do caso fortuito e força maior está
naquele parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, professor Marcos. É interessante que a doutrina, ela se digladia a respeito da diferença entre caso fortuito e força maior. Se você fizer um comparativo, eu costumo citar nesse ponto a professora Maria Helena Diniz, a grande professora, o professor Álvaro Vilaça, amigo comum nosso, o professor Silvio Rodrigues, você vê que a doutrina não se entende em relação ao que é caso fortuito e força maior, mas o legislador, observe esse detalhe, ele foi inteligente, porque ele adotou uma postura de neutralidade científica. Eu pegava um livro de Bevilacqua, professor Marcos, de 1934, um amigo meu se casou e disse, Pablo, eu queria que você falasse algumas palavras em meu casamento. Eu todo feliz falei as palavras no casamento, porque eu adoro falar no casamento, se me der a oportunidade. Alguns dias depois ele falou, Pablo, eu tenho um presente para você. Esse livro não vai ter utilidade para mim. Ele me deu uma obra de Bevilacqua da década de 30. Minha lágrima quase cai quando eu vi a referência a esse livro. E Bevilacqua, Alexandre, diz que é indiferente indagar se a impossibilidade do devedor cumprir a obrigação procede de caso fortuito ou de força maior, como o professor Marcos colocou, porque o Código Civil reuniu os dois fatos na mesma definição. Então, o parágrafo único, preste atenção nesse ponto, do 393 do Código Civil diz, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Ou seja, a pandemia da Covid-19 se subsume à previsão do caso fortuito ou de força maior. Isso, logicamente, não quer dizer que você vai invocar a pandemia como uma espécie de princípio jurídico absoluto. Não significa que você vai invocar a pandemia como um argumento, um lance de retórica, simplesmente para dizer, olha, por conta da pandemia, eu não pago mais o meu financiamento. Não, a pandemia ela não autoriza isso. Qualquer construção que você faça num processo, ela pressupõe, invocando aqui Robert Alex, o ônus da argumentação jurídica. Professor Marcos, veja, é fato que a pandemia reverberou em muitas relações contratuais. Eu até conto um episódio interessante, meus alunos sabem disso, contei várias lives. No ano passado, professor Marcos, foi a primeira vez na minha vida que eu esqueci o meu aniversário de casamento. E minha esposa foi a primeira e última, quero frisar aqui, porque foi uma situação dificílima para mim, porque ela é uma pessoa altamente paciente. Eu, então, resolvi contornar a situação comprando um pacote de viagem. E a minha sorte foi que eu comprei o pacote antes de a pandemia estourar. Suponha que o meu pacote fosse durante a chegada da pandemia. Esse contrato teria sofrido o efeito da pandemia da Covid-19. A impossibilidade absoluta fortuita no cumprimento da obrigação. Mas por que eu estou colocando isso? Porque isso não significa que todo e qualquer contrato no Brasil sofreu o impacto da pandemia. Não. Então eu faço um apelo muito importante. Na sua peça processual, me dirijo aqui, um abraço aos jovens advogados, professor Marcos. Muito importante, temos um cuidado com o jovem advogado, sei que a OAB tem, sempre se preocupe em fundamentar bem a peça, objetivamente, mas apontando as razões do seu raciocínio. E veja que a pandemia nos remete a muitas situações ainda complexas. Nós temos uma lei que foi aprovada no ano passado, a lei da pandemia, a lei 14.010 de 2020. Muito bem. Essa lei da pandemia, ela, se você fizer a leitura da lei 14.010, você vai observar que logo em seu artigo 1º, a lei da pandemia, ela estabelece que para os fins da lei, da própria lei 14.010, considera-se como o marco inicial da janela pandêmica o dia 20 de março de 2020. Então, se você abrir a lei da pandemia, que é a lei 14.010, que instituiu um regramento transitório das relações de direito privado, isso é até um pouco paradoxal, porque a lei pretende regular relações transitórias decorrente de uma pandemia cuja transitoriedade para nós se assemelha a uma eternidade. Porque isso gerou algo muito interessante, professor Marcos. Se você parar para ler a lei da pandemia, sabe aquela intuição de falar isso aos advogados, eu compartilhar com os meus colegas e amigos aqui, professor Marcos. Observe só, se você abre a lei da pandemia, artigo 1º, para a lei da pandemia, o marco inicial da janela pandêmica foi o dia 20 de março de 2020, o que já nos remeteria a algumas reflexões.
porque a pandemia chegou no Brasil antes do dia 20 de março. Inclusive, a emergência nacional foi declarada em 3 de fevereiro, mas não vou agora abordar isso. O fato é que a lei considera como marco inicial da janela pandêmica o dia 20 de março. E na medida em que você vai lendo os artigos da lei, professor Marcos Melo, meu grande professor e amigo, diversos artigos da lei, observem agora, olhem para mim, agora é o clímax do raciocínio. Diversos artigos estabelecem que o marco final da janela eficacial da norma é o dia 30 de outubro. Então, quando você pega a lei se aplica, a lei regula, a lei disciplina aspectos de direitos reais, porque tem referência a condomínios, o capião. A lei disciplina aspectos atinentes à pessoa jurídica. Só que, na maioria dos dispositivos, o termo final da janela pandêmica, professor Marcos, é o dia 30 de outubro de 2020. Eu não estou criticando aqui o legislador, porque o legislador não tinha ideia de quando botar a data. O problema é que depois do dia 30 de outubro, a situação pandêmica não acabou. Aliás, neste momento aqui, eu falo aqui de Salvador, são 19h36, eu tenho 14 minutos, que eu estou 12 mais ou menos. Fique tranquilo, professor Alexandre. Eu estou vivendo aqui, na região metropolitana, professor Marcos Bernardi de Mello, meus amigos do Brasil, da OAB, o pior momento da pandemia. O nosso estado está com toque de recolher ampliado. A rede particular hospitalar ameaça colapsar. Então, a grande situação, a grande reflexão que eu trago é a lei da pandemia, que pretendeu disciplinar aspectos referentes às relações privadas, estabeleceu como marco final da janela pandêmica, em muitas de suas normas, o dia 30 de outubro de 2020. Só que a pandemia, neste momento, ela recrudesceu, professor Marcos Bernardi Mello. E vou lhe dar um exemplo prático. O artigo 5º da lei da pandemia, olha só, professor Marcos, que interessante, estabelece que é possível se realizar Assembleia Geral de pessoa jurídica, uma associação, por exemplo, de acordo com o artigo 5º da lei da pandemia. A Assembleia Geral pode ser feita por meio eletrônico, pelo Zoom, por exemplo. Mesmo que o ato constitutivo da associação não diga nada. Tá? Tá lá, artigo 5º da lei da pandemia. Acontece que a previsão da norma é até o dia 30 de outubro de 2020. A Lei 14.030 também não resolveu isso. Se você fizer uma análise, não resolve. Então, o problema vou dar um exemplo prático. O centro, eu pratico meditação todos os dias. A meditação, costumo dizer, professor Marcos Bernardi de Mello, foi um divisor de águas em minha vida. Se eu não meditasse, eu não sei o que seria de mim. Então, fica aqui um parênteses que a meditação me ajuda tanto para produzir mais, para ter paciência, porque mais do que tudo no mundo, eu levo pensamento a Deus, que cada amigo e amiga que me escuta agora, tenha paciência com o mundo está demais, está difícil, tem que ter paciência. O centro de meditação que eu frequento é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, etc, etc. Está fechado ainda. Por quê? Porque o templo, professor Marcos, ele é fechado. Se uma pessoa espirra lá dentro, eu acho que a gente pula da janela embaixo de medo. Então, por cautela, o templo fechou ainda. E aí o templo tem de fazer uma assembleia virtual. E aí veio a pergunta que me fizeram, eu falei, procure um advogado. Sempre eu digo isso. Dou uma entrevista, posso até tirar uma dúvida acadêmica, mas eu sempre digo, procure um advogado. Doutor Pablo, o que a gente faz agora? Porque a assembleia nossa tem de ser virtual ainda. Há muitos idosos aqui. O ato constitutivo não prevê a possibilidade. E a lei que admitia a assembleia virtual estabeleceu um prazo até 30 de outubro. Tá? 30 de outubro. O que a gente faz agora? Veja, esse é um problema que você, advogado, vai enfrentar. O cliente procura você dizendo, olha, doutor, a lei estabeleceu a janela pandêmica até 30/10, só que a pandemia continua. E aí? E aí, professor Marcos, eu não sei a opinião do senhor, em minha visão, ainda que o ato constitutivo da pessoa jurídica não preveja assembleia virtual, a sua realização por essa forma não resulta em uma nulidade automática, ou virtual, como alguns querem dizer. Não apenas pela subsistência da contingência pandêmica, mas pela ausência de prejuízo. E vou dizer mais, professor Marcos Bernardes, uma assembleia feita pelo Zoom, gravada, é muito mais segura
do que aquelas assembleias presenciais que você faz e que tem aquela confusão toda. Um pobre de um secretário lavra a ata, acontece muito em condomínio isso. Você recebe a ata 5 dias depois e diz assim, eu não falei nada disso aqui. Quer dizer, ainda há essa vantagem tecnológica. Ou seja, eu convido vocês a uma reflexão. Mesmo a janela pandêmica de muitas normas da Lei 14.010, atenção, a janela fechou, mas a pandemia continua nas nossas portas. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas o artigo 3º da Lei da Pandemia paralisou o prazo de prescrição e decadência. Eu compreendo a paralisação, porque supõe uma senhora na sua cidade, não pense só num grande banco, não. Eu atuo num juizado e, às vezes, o titular do crédito é a pessoa que necessita daquele crédito. Imagine que o prazo prescricional estava correndo contra essa credora, a dona Jandira, e aí estourou a pandemia, ela está confinada em casa, ela é idosa, ela é diabética, ela não pode sair para coletar documentos e levar o advogado dela. A lei estabeleceu, então, paralisação de prazo de prescrição e de decadência, o que tem impacto no âmbito do direito consumidor, quero frisar, até 30/10/2020. Só que a pandemia, ela não cessou e está recrudescendo. Então, a indagação que eu faço é, professor, aquele fundamento para paralisar um prazo de prescrição ainda não existiria? Quer dizer, eu me lembro daquele adágio latino, professor Marcos, que diz, onde há a mesma razão, há o mesmo direito. Eu não vou ser temerário em dizer assim, olha, você vai ter facilidade em defender em juízo a paralisação de um prazo de prescrição sem previsão na lei. É muito difícil. Mas, veja, impossível não é, porque o fundamento existe. E vou dizer mais. Eu sei que há quem sustente que paralisação de prazo de prescrição tem de sempre estar previsto em lei. Mas se você, por exemplo, consultar a súmula 229 do STJ, lá você tem referência a uma suspensão de prazo de prescrição por um ato pretoriano, por um enunciado de súmula do STJ. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, professor Marco, que o direito não é uma ciência exata. E o advogado, ele sofre com isso. É o primeiro juiz da causa. Doutor Pablo, eu estou com a situação de uma senhora que aquele crédito é o crédito da vida dela. O prazo de prescrição estava se esvaindo, ela não pôde sair de casa, ela teve Covid, ficou internada. E em sua cidade agora está havendo lockdown, toque de recolher. Eu sei que a lei só admitiu paralisação de prazo de prescrição, e lembre, o prazo de prescrição corre contra a dona Jandira, contra o credor, até 30/10. Mas fica a pergunta, o fundamento não persiste? Em certas situações excepcionais, não poderia o advogado convencer o juiz, respeitando o ônus da argumentação jurídica, a mantença da contingência pandêmica, de que haveria uma paralisação de prazo pela impossibilidade de aquela pessoa formular sua pretensão em juízo. Uma coisa que eu aprendi, digo a minha assessora sempre, direito não é uma ciência exata, se é que é uma ciência, tenho as minhas dúvidas. O direito é construído diariamente, mediante intenso esforço, renúncia, com doses de alegria e sofrimento. Tá? E eu digo, professor, homenagem sincera que eu faço aqui, porque o verdadeiro responsável pela dinâmica do direito, pela dinâmica traduzida na construção jurisprudencial, não é o juiz. Não somos nós, juízes, os verdadeiros protagonistas do direito dinâmico jurisprudencial. Não. É o advogado. É o advogado. Você cria a tese. Eu sempre me lembro, professor Marcos, que Agostinho Alvim, o grande Agostinho Alvim, autor da obra Da Inexecução das Obrigações, dizia que quem introduziu a tese da reparação pelo dano moral no Brasil foram juízes que se amadureceram na advocacia e ingressaram na magistratura mais tarde, citando Pedro Lessa, por exemplo, o grande Pedro Lessa. Quer dizer, então, é muito importante, isso aqui que eu faço é um convite à reflexão. A lei da pandemia estabelece janelas pandêmicas, mas a pandemia, ela recrudesce nesse momento. Então, não haveria, professor, espaço para eu defender, por exemplo, uma assembleia virtual no condomínio, ainda que não houvesse previsão na convenção ou no ato constitutivo? Não haveria fundamento para eu defender uma assembleia virtual em uma associação, uma paralisação de prazo de uso capião,
ou de prazo de prescrição liberatória, porque o fundamento existe. Um evento como esse não é para dizer o óbvio, é para convidá-los a uma reflexão maior, no momento, professor Marcos, dificílimo para a humanidade. Um momento em que você para e pensa que o direito está sendo completamente reconstruído, e um aviso muito importante. Eu vivenciei uma situação que eu tenho narrado muito em palestras, em aulas, professor Marco, muito interessante, porque a pandemia ela eclode e há um efeito devastador na economia, e havia um procedimento de execução. Eu vou comentar isso porque eu já conduzi esse procedimento, isso aqui é acadêmico. E aí o devedor, ele atravessa uma petição, ele protocoliza uma petição, dizendo: doutor Pablo, eu queria que o senhor intimasse o credor, porque diante da pandemia eu sou titular, dono de uma academia de ginástica que foi fechada, eu não tenho como trabalhar. Eu queria uma mora de 30 dias para pagar a parcela do que eu assumi, o pagamento que eu havia assumido. Professor Marcos, quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus do céu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Ouçam com atenção, esse outro dado interessantíssimo. A lei da pandemia, vou falar 2 vezes, não consagrou um sistema de moratória. A lei da pandemia, vou repetir, não consagrou um sistema de moratória. Se você fizer uma pesquisa analisando o direito estrangeiro, houve alguns estados no mundo mais intervencionistas, o nosso não foi, não estou criticando, é fato. A lei não estabeleceu um sistema de moratória, então não adianta dizer: a pandemia, não vou pagar. Negativo, não é assim que funciona. Então, quando eu vi aquela situação, eu pensei: o que eu faço aqui agora? Bem, não precisou fazer nada, porque o advogado do credor, ele responde com a petição dizendo: doutor Pablo, representando o credor, eu queria dizer a Vossa Excelência que nós compreendemos perfeitamente a situação do devedor, porque essa pandemia atingiu a todos nós e nós concedemos o prazo solicitado por ele. Meu despacho foi rasgando elogio aos advogados, porque mais do que nunca, aqui citando autores como Anderson Schreiber, Pianovski, que também escreveu sobre isso, a boa-fé objetiva nos impõe, eu vou repetir, nos impõe o dever de renegociação, mais do que nunca, professor Marcos Bernardo de Mello. Aquela boa-fé objetiva que havia sido introduzida no Brasil lá atrás, Clóvis do Couto e Silva, na sua obra A Obrigação como Processo, as suas obras que dialogam com isso, professor Marcos Mello, mais do que nunca precisamos nos valer do dever de renegociação, ou seja, dessa tentativa de entendimento entre as partes. Existe, inclusive, uma posição do professor Pianovski no sentido de que a ausência do dever de renegociar pode, em certos casos, impedir a revisão judicial do contrato. Então, se não houver uma tentativa de renegociar, é uma posição um pouco mais, digamos assim, mais arrojada, mas eu achei interessante. Agora, para você, advogado e advogada, que atua na advocacia preventiva de consultoria, é bom lembrar que sempre existiu uma cláusula chamada cláusula de hardship. A cláusula de hardship, ela prevê que se um acontecimento superveniente desequilibra a base econômica do contrato, as partes têm o dever de sentar para tentar renegociar. Essa cláusula, professor Marcos, talvez na sua advocacia, desses anos todos, experiência, o senhor já tenha visto. Eu nunca vi num processo, mas ela existe em grandes contratos, essa cláusula de hardship. O fato é que agora, talvez, ela ganhe mais notoriedade, porque ninguém imaginava uma pandemia. Então, você que elabora contrato, estabelecer cláusula no contrato, no sentido de que se um acontecimento superveniente impacta a base do contrato, aqui lembrando Ortmann, professor Marcos Mello, as partes têm o dever de renegociar. Mas, mesmo que não haja essa cláusula no contrato, este dever de renegociar deriva da própria boa-fé objetiva. Quer dizer, mais do que nunca, esse diálogo com a eticidade é fundamental em momentos de muita dificuldade, meus amigos queridos. Eu aproveito para convidar todos, na quinta-feira eu vou dar uma aula gratuita, aberta, de 1h30, sobre o tema pandemia e direito civil. Quem tiver interesse pode ver na minha página no Instagram, eu botei o link na bio. E eu queria, professor Marcos Mello, dizer ao senhor, da minha honra mais uma vez de ter estado ao seu lado. Você veja, professor Alexandre, que eu não te dei trabalho, né? Porque eu cronometrei exatamente meu tempo de fala. Espero não ter estourado.
E todas as vezes, professor Marcos, que eu falo da pandemia, eu lembro de uma etapa e um momento na minha vida. Eu passei um momento na minha vida, como todos nós, né, de desafio. Todos nós passamos por momentos de dificuldades. A vida é momentos de dificuldades entremeados por momentos de felicidade ou vice-versa, até que a gente consiga nos elevar para cima disso tudo. Isso é algo que exige muita sabedoria, tem que buscar isso. E eu me lembro, professor Marcos, encerrando, que eu estava numa fase difícil, por um motivo, não me lembro, enfim, um particular, que nunca é o medo que lhe assola. Porque geralmente as preocupações e neuroses que lhe acompanham de segunda a sexta não se transformam em perigos reais. O perigo real que surge em sua vida surge do nada. Numa notícia que você recebe numa terça à tarde. E no momento difícil em minha vida, eu me lembro que eu fui lá no templo de meditação, isso aqui que eu vou dizer independe de qualquer religião, tá? E aí leram um texto dizendo o seguinte: se você passa por um momento em que você sente uma sombra em sua vida, lembre-se, não concentre a sua fronte na sombra, eleve a sua fronte para o alto, com a certeza de que essa sombra é o braço de Deus lhe protegendo de um mal, te elevando para um bem muito maior. Em minha visão, a humanidade tem dois grandes professores, a sabedoria e o sofrimento. Como nós não nos elevamos espiritualmente e moralmente ainda para alcançarmos a sabedoria plena, o sofrimento é um grande professor. E eu elevo o pensamento ao alto para que esse sofrimento nos dê sabedoria, para que no futuro, professor Marcos, nós vivamos uma sociedade mais justa, igualitária e com muito mais paz e saúde, professor. Muito obrigado a todos e à OAB pela oportunidade. Obrigado, professor Pablo. Eu vou até alertar o professor Marcos que a gente ganhou um bônus de alguns minutos aí, a gente vai poder, até gostaria de alguns comentários do senhor, mas antes, agradecer o professor Pablo, que brindou a gente com essa grande palestra, com algumas lições de vida. Avisar, professor Pablo, de toda a admiração que eu tenho aí pela Bahia. E hoje eu fiquei alerta de uma coisa. Numa live que eu fiz com o professor Rodolfo Pamplona, eu quis discutir com ele qual era a melhor muqueca, se era baiana ou a capixaba. E a internet caiu. Hoje eu estou meio cuidado de nem provocar Vossa Excelência nessa disputa Espírito Santo que nós temos, né? Mas quero passar a palavra agora para o professor Marcos, se tem mais algumas considerações a fazer, já que a gente ganhou aí, diante da audiência que a gente tem, ganhou mais alguns minutos aí. Queria passar para o professor Marcos. Vocês viram que, quando eu falei do Pablo, eu não exagerei coisa nenhuma, né? Ele mostrou que realmente o que é que ele vale. Ele parece aquele sabonete, vale quanto pesa. Mas ele podia ser mais gordo para pesar mais. Né, Pablo? Mas, Pablo, obrigado. Eu acho que tudo que você disse foi absolutamente correto. Acho que essa prorrogação, aí quando eu falei que a legislação foi tímida, é exatamente por isso. Porque deu um limite que não podia prever. Esse limite era totalmente impossível de se estabelecer. Quando é que vai acabar essa pandemia? Então, aquele limite da lei é um limite arbitrário, vamos dizer assim. Mas, veja uma coisa, eu acho também o seguinte, que a negociação na advocacia foi sempre a minha tônica. Eu sempre achei que advogo já há 60 anos e eu sempre busquei o acordo. Só quando não era mesmo possível acordo nenhum é que a gente ia para os finalmente, né? Vamos dizer assim. Mas veja que eu hoje não sou mais um advogado ativo. Eu mais dou consulta, essa coisa toda, mas no foro eu não vou. Mas eu acho que o advogado é um instrumento da paz e não da guerra. O advogado foi feito para resolver problemas, não para criar problemas. E eu sempre defendi que quem constrói o direito, quem constrói a jurisprudência, não é o tribunal, não é a magistratura.
mas é o advogado que leva eles à tese. Porque o juiz não pode criar uma tese própria e decidir segundo ele acha que deve ser, se ninguém falou daquilo. Não é verdade? Então, eu também, essa sua tese é absolutamente correta no meu ponto de vista. E, veja, na minha prática pessoal, eu tenho uma casa alugada a um estabelecimento educacional. E ele fechou, não podia dar aula. A redução que eu dei a eles do aluguel foi de 75%, 2/3, porque eles disseram que isso era o que eles queriam. E eles é que sabiam o que podiam pagar e o que não podiam. Não adiantava nada eu chegar e dizer, não, aqui você vai ter que pagar isso, não. Isso nunca. Mesmo porque, além de achar que a gente tem que ser justo, que o contrato precisa ser justo, eu tinha que levar em conta a situação do outro, não é verdade? Mas acho que você deu uma lição de como se proceder nessa pandemia. E acho que é possível se aplicar ao caso fortuito e à força maior, o fato do príncipe, a essas situações, inclusive que ficaram limitadas no tempo. Um limite arbitrário, e o motivo do limite continua. Né? Acho que você tem toda a razão. Meus parabéns. Obrigado, professor. Gostei muito de ouvir você, mais uma vez. Obrigado, professor querido. Eu vou passar aqui alguns avisos, só relembrando que a nossa retrospectiva jurídica continua amanhã, dia 24 e dia 25. Os certificados de participação serão emitidos para quem fizer inscrição na plataforma de eventos da OAB. E o link consta no perfil ESA Nacional e no Instagram, @ESA Nacional. Agora a gente vai encerrando definitivamente aqui o nosso painel. Eu vou, mais uma vez, agradecer aqui a Escola Nacional, pelo nosso presidente Rony Preus Duarte, agradecer a direção da OAB Nacional, a honra de estar aqui representando hoje o meu estado, do Espírito Santo, presidindo essa mesa brilhante com o professor Marcos e com o professor Pablo Stumpf. Professor Marcos, professor Pablo, meu agradecimento em nome aí da Escola Nacional pela generosidade de vocês estarem aqui compartilhando com a gente conhecimento nessa noite. Muito obrigado. E passo agora o próximo painel, desculpa, já estava esquecendo aqui, o próximo painel, que vai ser presidido pelo meu colega Daniel Ramos Dantas, diretor da Escola Nacional do Rio Grande do Norte, e que vai contar com a participação da professora desembargadora aposentada, Maria Berenice Dias, e o professor Rolf Madalena. Muito obrigado e uma boa noite a todos.